Os Merge Nodes são a espinha dorsal de qualquer composição que a gente vai fazer no Fusion. Por isso, hoje eu vou te contar tudo sobre eles, para você nunca mais confundir em que setinha entra o que, para que serve em todos aqueles botões. Esse é o ABC do Fusion. Olá, meu nome é Bruno, se você é novo aqui, bem-vindo ao meu canal, onde eu te ensino a editar melhor no DaVinci Resolve. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum dos vídeos e já compartilha esse vídeo com 5 amigos, senão você será condenado a pagar a mensalidade do After Effects pelo resto da sua vida. Depois não diga que eu não avisei. Pra quem não conhece o Fusion, ele é a aba do DaVinci Resolve que permite que a gente faça efeitos, motion graphics, títulos, composições e tudo que tem de bom. Eu já falei que é de graça? Pois é. E ó, se você nunca viu a cara dele, esse vídeo é uma ótima maneira de começar, porque entender como funciona o Merge é se preparar para 80% do que você vai fazer lá dentro. A função do Merge é a seguinte: colocar uma coisa em cima da outra. Simples assim. Toda vez que você quiser colocar uma coisa em cima da outra, vai usar o Merge. Se você vem de um programa à base de camadas, de layers, como o After Effects ou o Photoshop, essa vai ser a principal diferença. Em vez de visualizar tudo nas camadinhas e ordenar as coisas por ali, no Fusion a gente vai usar os merges para fazer isso. Vamos ver então como funciona na prática. Aqui eu tenho duas imagens, uma de um coração e outra do Timothée Chalamet. Duas imagens aleatórias que eu encontrei no meu desktop. Vamos supor que eu queira colocar o Timothée dentro do meu coração, dentro do coração de todos os brasileiros e todas as pessoas do mundo. Vou fazer isso com um merge. O que mais eu usaria? E ele fica aqui, ó, este íconezinho aqui. Vou arrastar ele para minha composição. E eu já vou carregar ele aqui do lado direito da tela pra gente ver o que tá acontecendo. Por enquanto não tem nada, porque a gente já viu que o título mudou aqui. O que eu preciso fazer então? Vamos lembrar. O Merge, ele coloca uma coisa em cima da outra. Então eu sempre vou ter duas imagens que vão se conectar a esse node. Uma vai ser o background, ela vai ser o fundo, e a outra vai ser o foreground, ou seja, o primeiro plano. Pra gente saber qual é qual, é só olhar para as setinhas. A setinha amarela vai ser sempre o background, e a setinha verde vai ser sempre o foreground. Se eu quero então o meu coração no fundo, eu só preciso conectar ele na setinha amarela, e aí o time eu venho aqui e encaixo na setinha verde. E pronto, ele está em cima do meu coração. Mas o Timothée está muito grande, ele é tão gigante que ele nem cabe no meu coração. Então a gente precisa mexer em alguns parâmetros para dizer como que eu quero colocar essa imagem em cima da outra. Para isso a gente vai no Inspector. Isso aqui é um ponto que muita gente se confunde, né? Porque a gente vê esse bando de parâmetro e não fica claro, às vezes, qual imagem que ele vai afetar. Porque a gente tem duas imagens entrando nesse Merge e só um conjunto de parâmetros. Mas se a gente pensar assim, fica fácil de entender. O Merge está colocando a coisa em cima da outra. Então eu vou usar o Inspector para afetar como essa coisa será colocada em cima do meu background. Portanto, tudo que eu mexer aqui no Inspector vai afetar o que está na setinha verde. Nesse caso, o Timothée. Então eu venho aqui no Merge e posso mexer no tamanho, posso posicionar ele na tela, posso mexer na opacidade aqui, ó, no Blend, tá vendo? Serve para isso. Posso fazer flip, posso girar, pode fazer um monte de coisa. O importante é a gente entender que tudo que eu mexer no Inspector vai afetar o que está conectado na setinha verde. Se a gente lembrar disso, a gente nunca mais vai se confundir. Mas vamos supor que eu queira, na verdade, fazer o oposto. Eu quero colocar o meu coração em cima do Timothée Chalamet. A gente já entendeu que cada setinha vai ter uma função. Então eu só preciso trocar eles de lugar, né? Conectar o Timothée no background e o coração no foreground, na setinha verde, para ele ficar em cima. Mas eu vou fazer isso em outro Merge pra gente ver o que acontece e comparar os dois. Então eu vou puxar mais um Merge aqui. Esse aqui eu vou carregar no monitor da esquerda, tá? Pra gente ver. E aí eu vou conectar o time aqui na setinha amarela. E aí eu vou puxar o coração aqui e vou conectar na setinha verde. E olha o que acontece, tudo muito maravilhoso. Agora, é claro, tudo que eu mexer no Merge vai afetar o coração e não o time, porque ele está na setinha verde. Então eu posso mexer no Size aqui, movimentar. Ah, tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. A setinha azul. Vamos supor que eu queira reservar um espaço do meu coração para o Timothée Chalamet. E esse espaço tem uma forma de círculo. Se eu conectar ele aqui no Merge, eu vou restringir a área que o time vai ocupar do meu coração. E agora, ó, quando eu movimento ele, a máscara não movimenta junto. Então isso é um jeito legal de você controlar o que vai aparecer desta coisa que você está colocando em cima de outra. Vamos deixar essa máscara para lá? O que eu queria mostrar? Não sei se vocês repararam, mas essas imagens, elas estão com tamanhos diferentes. Uma tá retangular e a outra tá quadrada. E a gente não escolheu isso, isso aconteceu. Por que isso acontece? Porque no Fusion, a gente não define a resolução da nossa composição.
cada node vai ter a sua resolução, ou ele vai herdar do anterior. E no caso do merge, ele vai herdar a resolução do que você conectar na setinha amarela. E faz sentido, né? Porque o que você conecta na setinha amarela é o background, então ele vai determinar a área útil da sua imagem. E como é que a gente conserta isso então, né? Porque o ideal é que a gente já tenha o tamanho da nossa composição, que a gente consiga definir isso sem depender das imagens que a gente vai conectar no nosso merge. Então vamos arrumar isso aqui que tá uma bagunça. Eu vou apagar esses merges aqui e vamos construir do zero essa composição. Primeira coisa que eu vou fazer é começar com um background. E ele vai servir exatamente para isso, para dizer para o próximo merge qual vai ser a resolução que eu vou trabalhar. Se eu carregar aqui, a gente vai ver que ele já vem com o tamanho que está o nosso projeto. E aí nesse caso, vamos supor que eu quero um fundo transparente mesmo. Então eu vou puxar o alpha aqui para 0. E agora tudo que eu for fazer nessa composição, eu vou usar os merges para colocar em cima desse background. Então eu vou colocar primeiro lá o coração. Depois vou colocar o time em cima do coração. E vocês viram esse atalho que eu usei? Toda vez que eu quiser criar um merge, ou seja, colocar uma coisa em cima da outra, eu só preciso puxar o output, que é esse quadradinho aqui, da coisa que eu quero colocar em cima da minha imagem e conectar no output da imagem, que nesse caso é o output desse merge aqui. Quando eu solto, ele já cria automaticamente um novo merge para mim. E acontece a mesma coisa que tinha acontecido antes, só que agora num enquadramento muito maior, porque quem está ditando a resolução é esse background aqui que a gente criou. Agora cada um dos elementos está entrando na setinha verde de um merge, então eu posso usar os merges para movimentá-los, mudar de tamanho e tal, fazer o que eu quiser. Mas eu prefiro fazer de outra forma. Vou apagar esse merge aqui. E aí, em vez de colocar o output do Timothy nesse output aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Então eu vou ligar o output dele com o output deste coração, para criar um merge aqui em cima, antes de entrar nesse nosso merge aqui. Agora, se eu vier nesse merge, eu sei que eu vou conseguir mexer aqui no time. Então eu vou deixar ele pequenininho e colocar ele dentro do meu coração. Nesse merge aqui, eu consigo controlar os dois, a composição inteira. Posso mover, posso posicionar, posso fazer o que eu quiser. Aí agora que está estruturado desse jeito, eu posso fazer aquilo que a gente tinha feito antes, de trocar, né? Agora eu vou botar o coração dentro do time. E tem um atalho para isso. Se eu selecionar aqui esse merge e apertar Command T, eu inverto os inputs. Então eu vou trocar o que está na setinha amarela pelo que está na setinha verde, olha só. E agora eu tenho o coração em cima do time, só preciso mover aqui o coração para deixar ele no lugar certinho. E isso não alterou a resolução da minha composição. Vamos ver então uma composição um pouquinho maior, com mais elementos, para a gente entender esse potencial do merge, de organizar nossas composições do Fusion e de criar a espinha dorsal dos nossos projetos. Olha só, eu fiz esse belo cartão. Time, você é muito especial. Continue assim. E eu tenho vários elementos a mais aqui, além daqueles que a gente tinha. E olha só, se vocês olharem para esse elemento central aqui, que está entrando nesse merge, eu tenho praticamente a mesma coisa que a gente tinha antes. A única diferença é que eu tenho esse node de shadow, que está fazendo uma sombra ali. Mas o importante é a gente olhar para essa fileira aqui, ó. Eu tenho um background, aí eu tenho um merge, aí depois um merge, aí depois um merge, aí depois o final. É como se fosse a minha estrutura de layers. Eu só estou estruturando de uma forma diferente, a gente só tem que aprender a ler isso de uma forma diferente. Primeiro eu tenho o meu background, que é esse negócio verde aqui, esse degradê. Depois eu acrescentei um efeitinho no background, sim, uma vinhetinha para dar um chance. Depois acrescento o time com o coração e depois eu coloco o meu texto. E em cada um desses merges, eu posso usar o inspector para movimentar os meus elementos que eu escolhi agrupar. Tudo que entra num merge vai ser movimentado junto, porque tudo que entra na setinha verde do merge vai ser modificado pelo inspector. Se eu mantiver essa lógica na hora de criar todas as minhas composições, sempre uma fileira de merges aqui embaixo, todas conectadas pela setinha amarela, ó, repara que tudo em cima está conectado pela setinha verde. Então tudo é sempre o foreground, é o primeiro plano dos merges em que eles estão entrando. Se eu mantiver essa lógica, eu consigo ler minha composição e saber o que está em cima do que. Então, nesse caso, tudo que está à esquerda vai ficar abaixo. Olha só, o time e o coração, eles estão à esquerda do texto. Então, se eu colocar o texto aqui, ó, vou ver que ele está em cima, ele está aparecendo em cima. Se eu conectasse esse texto, por exemplo, antes do time, vou mexer as coisas aqui. Ó, agora o texto está à esquerda. Quando eu venho para cá, eu vejo que tá atrás. Podia fazer um efeito de animação super legal, ele entrando assim de trás do coração. E tudo isso tá muito claro quando eu olho a minha árvore de nodes, porque eu sei que da esquerda para a direita é que eu vou construindo tudo usando os merges.
E esse foi o guia completo de como usar os merges no Fusion. Se você dominar isso, eu te garanto que você superou o principal obstáculo para entender como tudo isso funciona. É o maior dos desafios, se entender com a coisa dos merges e se acostumar a estruturar o nosso pensamento, né, de composição dessa forma, se acostumar com essa ideia dos merges e a usar eles para estruturar nossas composições e seguir uma lógica, né, como a que eu fiz aqui, da esquerda para a direita, ou a lógica que fizer sentido para você, é muito importante pra gente ganhar essa fluência no Fusion e entrar no coração do Fusion, assim como o Timothée Chalamet entrou no coração de todos os brasileiros. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e fique de olho no próximo verbete do ABC do Fusion, que está aberto a sugestões também. Bota aí na caixinha o que vocês querem ver aqui e até a próxima.